vida sem sentido faz sentido? A vida ser sem sentido faz sentido. Tá bom, quem disse que ela não tem sentido? Não, isso é um pressuposto. Ah, definimos como fato já? É, mas digamos que só para interpretar essa frase, se ela faz sentido, esse tipo de frase. Aham, entendi. Vocês veem um problema com isso? Uma contradição? Alguma coisa assim? Problema? Problema. O fato dela não ter? É, porque você acha isso como algo. Porque assim, o que eu vejo às vezes quando uma pessoa diz que ela não vê que a vida faça algum sentido, a outra pessoa tipo meio que pergunta pra ela por que ela vive, como se a vida não fazer sentido, fosse incoerente ela viver. Ah, basicamente, eu acredito nisso porque as pessoas vivem uma vida muito ilusória, no sentido de ter realmente o sentido bonitinho lá, de estar tudo bem organizado na cabeça deles. Aí quando o chão cai, você pergunta, mas por que você continua vivendo? Então elas não levam em consideração o que as outras pessoas acham sobre essa questão. Então é meio que uma ignorância você fazer uma pergunta dessa assim. Ah, mas por que você ainda vive e tal? É algo abrangente demais para você dizer que você tem que morrer por causa disso. Sobre a questão principal é que muitas pessoas dizem que tem um sentido para a vida, mas o que estamos falando, para deixar claro, é um sentido objetivo. E com sentido objetivo significa que serve para todas as pessoas. Exatamente. Acho que isso é a principal questão de definir, até mesmo nessa frase, quando a gente fala isso, se você perceber, a palavra sentido ela repete duas vezes, mas em cada uma delas o significado é diferente. Exatamente. E o sentido de fazer essa pergunta é porque muitos não sabem, muitos pensam que sabem, muitos dizem, mas não satisfazem-se com o que sabem. Então, o que procuramos quando fazemos essa pergunta? Procuramos uma respostazinha bem bonitinha. Ah, fazer isso, isso e isso, por quê? Porque foi planejado, porque é o ciclo da vida. Porque é assim que as coisas são. Mas a verdade é que esse papo não tem nem sequer provas, e muito menos é algo criativo, vamos dizer assim. É um tanto meio que sublime, sublime talvez, mas eu acho que o principal é arcaico demais e as pessoas estão percebendo isso. A busca por um sentido. Então, não. Esse sentido meio que construídozinho bonitinho, entendeu? O sentido religioso, entende? Uhum. Católico religioso, mais especificadamente. Eu vejo que as pessoas estão mais lúcidas. Eu acho que isso é uma questão mais da geração passada. E, e eu vejo que está mudando pelas minhas percepções. Entendo. Bem, na frase, o primeiro sentido se remete a propósito e o segundo Uhum, sentido remete a algo coerente, algo que é lógico. certo. Então, redefinindo a frase, né? Uma vida sem propósito é coerente. Seria outra forma de rever isso. Coerente. Ela necessita ser coerente? Não. A questão principal, eu vou dizer assim, com toda certeza, é que se fosse tão fácil assim essa questão, simplesmente você ignora a parte mais importante de que você é feito instintivamente para sobreviver. Simplesmente é um instinto natural, sobreviver. Viver, Sim. sobreviver, enfim. Então meio que essa questão é bem irrelevante assim quando você vê que todos estão no mesmo saco, todos são farinha do mesmo saco. Todos estão vivendo e essa questão de coerência e incoerência infelizmente fica a par de não dar uma escolha à pessoa no sentido fácil da coisa. Escolher viver, é fácil, você só respira,
Basta respirar, basta ter a comida assim e pronto. Agora, morrer para muitos é bem mais complicado. Pois é. Ultrapassar um instinto primitivo desse. É porque depois já de ter nascido, você tem esse fator instintivo, sim. Você tem essa coisa biológica depois de ter nascido, mas se você fosse considerar a sua vida fora isso, em não ter chegado a nascer, aí seria mais fácil a escolha, entre aspas, da morte. Mas tecnicamente não seria a morte, seria simplesmente uma não vida. Sim. Tem essa questão que é um tanto interessante, né? Porque você disse, o oposto da morte é a vida, mas na verdade não, o oposto da morte é o nascimento. Não se tem um oposto de vida em si. É como você pegar, por exemplo, o oposto de 1. As pessoas dizem que é 0, mas não, o oposto de 1 é -1. Sim. Mas a gente não conhece o -1. O -1 para nós é um incógnito. Então é meio que incoerente você ficar falando esses termos, o que pode até dar uma má interpretação de muita gente. E acaba complicando ainda mais as coisas. Sabe, muita gente se expressa de forma complicada demais, sabe? Porque eu vejo muito isso. As pessoas começam a conversar, falam 2 ou 3 palavras, e basta isso para começar uma discussão que já começou errado. Porque nessas 3 palavras, as pessoas entendem coisas completamente diferentes. As pessoas não rotulam certas coisas que precisam ser rotuladas. Acabam falando em termos subjetivos demais para as pessoas, entende? Eu acho que As até mesmo pessoas essa entraram dessa forma. explicação do que é objetivo e o que é subjetivo acaba sendo necessário. Tá? As pessoas, Sim, você tem que garantir que a pessoa saiba o que é isso. Porque se ela não souber, vocês não estão falando a mesma língua. Então, basicamente, objetivo seria uma regra, algo que é verídico e não tem opinião, não abre espaço para isso. E subjetivo é justamente o contrário disso, seria algo opinativo, cada pessoa teria seu próprio ponto, a própria opinião e visão sobre isso. E o problema de uma conversa subjetiva é que ela não chega em um ponto em comum. Sim, é como se eu estivesse querendo convencer outra pessoa que gosta de sorvete que eu gostar de pudim, o meu gosto é melhor do que o dela. Isso, uma discussão dessa nunca teria fim. Isso vale para todas as coisas como música, todos os gostos subjetivos em que a gente retira prazer. Sim. Que são absurdos, a gente retira prazer em todas as coisas da realidade em diferentes níveis, mas as pessoas não entendem e acabam pensando que ela realmente é o todo, no sentido de se ela gosta muito dos outros, até as crianças são assim, tipo, ela pensa na infância, e alguns não percebem isso até mesmo depois de adultos, que só porque você gosta disso, todos vão gostar. Então é um processo de você entender que gosto é subjetivo demais. E se decepcionar uma pode até você aprender essa lição. Porque quanto mais você aprende, mais rápido você aprender, na minha opinião, melhor. Melhor para quê? Para você não entrar em uma discussão e acabar não chegando a lugar nenhum. O que não vai fazer bem para ninguém, vamos dizer assim. Sim, se entendemos o que é objetivo e o que é subjetivo, já acabamos com a conversa bem no começo dela, bem na raiz. Porque só de você... Uma questão, velho, que eu tava pensando é que essa discussão, ela é uma discussão que muitos já pensaram, muitos mesmo. Às vezes na cama à noite, você pensa e tal, que você consegue se iludir mais um pouquinho e depois, vamos deixar para pensar nisso depois. Então, eu já pensei muito, eu imagino que você já tenha pensado muito, só que acaba que se torna a mesma coisa de sempre, sabe? Acaba que se torna uma simples conversa entre eu e você, ninguém participa. Eu sinto muito isso. E eu sei a sua opinião, você sabe minha opinião. E aí, discutir o quê? Eu acho que a gente pode retirar algo mais disso, sabe? Eu acredito que, como já sabe conscientemente, assim, da própria opinião do outro, estou falando de eu e você,
Nós poderíamos retirar outros temas que possam ser interessantes, sabe? Você consegue me entender? Por exemplo, será que realmente para uma pessoa, e isso, claro, é subjetivo também, mas vamos tentar ser medianos, assim, como as pessoas iriam reagir? Você acha que se uma pessoa descobrir que objetivamente não se sabe o sentido da vida, não há um conhecimento objetivo sobre qual é o sentido da vida, isso pode fazer bem, mal, claro, vai fazer um dos dois, pode até fazer outro em determinadas épocas diferentes, mas de uma forma geral, será que isso vai fazer um dano grande à pessoa? Ou pelo contrário, vai fazer ela pensar de uma forma mais cética e por isso mais racional? Porque ela pode encarar a questão de uma forma totalmente pessimista, depressiva e uma forma um tanto quanto desvantajosa, não é? E, e outra forma seria justamente abstrair algo da ausência de sentido. Então, acho que a mais comum seria justamente a segunda opção, que é, na verdade, a filosofia do existencialismo. Exato. É você São perceber que, muitos que andam por esse caminho. na verdade, são sim, bastante. Hum. As pessoas geralmente não conhecem o termo, não é familiarizado com isso. Mas o modo de viver da pessoa remete a isso. Olha, eu não considero isso. Não Será que considero o estamos quê? falando da mesma escala? Será que estamos falando da mesma escala de população? Talvez você esteja falando num grupo de pessoas mais seletivo. Não sei, depende do que você chama de seletivo. A maioria da população, a maioria mesmo, você sabe que não pensa sobre essas questões, nem há ócio suficiente para pensar. Sim, mas eu vejo como a maioria da população vive como se fosse assim. E como é que ela vive nesse aspecto existencialista? Como Pensando, essa população vive? desejando ser feliz, alguma coisa relacionada a isso. É um objetivo próprio dela. Ser uma Ah, boa pessoa, deixar alguma coisa pro mundo, essas coisas. a, a maioria de, na minha opinião, fruto de uma moral que nem sequer está bem explicada para mais. Não só isso, também acaba gerando muita coisa que não é desejável para a sociedade. Por exemplo, essa questão insustentável de felicidade, vamos dizer assim, que as pessoas têm. E principalmente sobre, claro, a felicidade encontrada em objetivos muito passageiros. Por exemplo, claro, eu acredito que uma pessoa possa encontrar a felicidade, do meu conceito de felicidade, é um pêndulo padrão, um pêndulo de prazer e desprazer que não seja muito prejudicial pelos bens materiais, claro. Não acredito que para mim isso seria útil e também não vejo que as pessoas estão satisfeitas com bens materiais constantes, vamos dizer assim. Eu acho que elas procuram uma fonte mais segura, mais sólida. As pessoas enjoam muito rápido e a maioria não quer, vamos dizer, bens materiais que sejam reaproveitados, sabe? Seja algo duro. Tudo é muito descartável e se torna enjoativo rápido demais. E quando eu digo tudo caramba, indústria. A indústria é o que mais se faz. Então, você vê essa felicidade você mesmo. Eu estava lendo A Mortalidade Líquida, de Zygmunt Bauman, e eu acho que ele deixa bem claro que o produto agora não é algo que se renova, é algo que imita. Imita achando que é o novo, mas quase é a mesma coisa
E as pessoas não se sentem satisfeitas com isso. Aí vira uma compulsão. Uma compulsão seguida de compulsão, informações a todo momento, e o que você vê é um resultado de pessoas extremamente... o que você vê é um resultado de pessoas extremamente ansiosas, deturpando conceitos, e não só deturpam conceitos, mas pensam que dominam os conceitos que, na verdade, elas não param nem sequer para analisar a própria realidade de que vivem. Isso por si só já deturpa tudo. Então é assim como eu vejo a maioria. Bem, eu vejo como, mesmo que você tinha anteriormente tocado no assunto natural, biológico do ser humano e de qualquer outro animal, que é lutar pela própria existência, em continuar vivo e tal, mesmo assim o ser humano ainda tem um fator de racionalidade que difere dele dos outros animais. E justamente por Sim. sermos racionais, que incomoda tanto deparar com questões que não conseguimos racionalizar sobre. Uma coisa é você viver Sim, sua vida, incomoda. seja do modo como vive, e você nunca ter chegado a parar para pensar sobre essa questão. Outra coisa é você já ter pensado nela e não ter achado uma resposta. E aí ela vai ficar sempre ali no canto da sua memória, te lembrando que você ainda não conseguiu achar uma resposta sobre isso. Você paga um preço, né? Sim. Você paga um preço. E o preço é saber que nós não somos oniscientes. E eu acho nada mais do que justo. Você paga um preço pela racionalidade. E nem sequer uma racionalidade, tipo, finadíssima, vamos dizer. Mas você treina, você ter assim. E vão pensar a capacidade de administrar seu próprio emocional de forma adequada. Administrar não só isso, mas ajudar outras pessoas com conselhos úteis. É a alquimia da vida, né? Você não pode ganhar uma coisa sem sacrificar a outra. Sim. Acho que na astronomia, embora ela não tenha propósito nenhum nisso, ela mesmo assim em si traz uma espécie de filosofia, que é justamente quando ela levanta essas questões de grandeza, e você tem essa percepção, uma cosmovisão mais expandida, e quanto mais você expande isso, aparentemente mais significante é onde estamos. Isso, Insignificante. sim, Uhum. Continue. era como o Carl Sagan tinha definido a Terra quando a Voyager passou pelo sistema solar e tirou uma foto dela. Você praticamente não via ela, ela tinha um raio de luz onde o Sol iluminou e aí tinha um pontinho azul. Ele tinha falado que aquele Uhum. pequeno pontinho ali era toda a nossa vida, era toda a nossa existência. Aí você olha aquele pontinho pelo resto da imagem, pelo resto do universo, é nada. Pois é. E E, por que nos sentimos tão mitigados? Porque queremos ser grandes? É isso? bem, acho que de certa forma, sim. Acho que as pessoas ficam insatisfeitas com esse tipo de possibilidade. Acho que elas anseiam por algo maior para elas mesmas. Acho que não se conformam com isso. Você vê, nem sequer saímos de nossa galáxia ainda. E não vamos. E... É. E... E como é isso? É absurdo. Por que é um absurdo? Porque não conseguimos. É como resolver um problema, tentar resolver um problema de matemática. Você tenta e não acha solução nenhuma. Se reveste o estômago e você não sabe lidar com isso direito porque é algo que não deve ser lidado. São escalas, como eu já dizia, demais, e apenas os números sabem dizer. E nem temos noção do que eles querem nos dizer. Eu vejo mais Mas como você descobrir uma fobia, como você viver sua vida sim, normalmente e após descobrir aquilo, você ter algo com que se preocupar, algo para te perturbar.
Então, se for comparar antigamente, quando o pessoal não tinha Hum. muito fundamentação teórica sobre isso, não tinha resultados empíricos sobre o que estava além do nosso planeta e tal, então era fácil de você resumir tudo dentro do nosso planeta, tudo o que existia sendo aqui dentro. Uma visão É antropocentrismo. exatamente isso. Então era mais fácil você ter essa visão. Sim, 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 era famosa na Idade Média, principalmente, já que a tecnologia era absurdamente mitigada, então a única percepção eram os olhos externos perdão, os olhos mais internos, só que externamente não muito grande questão de escala de visão em que poderíamos ver. E agora nós sabemos. Vácuo, escuridão profunda e Hoje em dia esse tipo de visão é incabível. exato. Não somos o centro de tudo. E isso dói pra muitos, pelo menos. Caramba, eu não sou o centro de tudo? Pois é, cara. Você não é. Não que isso impeça alguém de achar que é. Uhum. Mas, O sabe, fato não se eu altera. tava pensando nessas formas de você lidar com algo até onde você consegue delimitar como verdade. Tipo, você consegue Hum, delimitar como verdade que a vida, até o momento, não se sabe de nenhum sentido dela, objetivo. Até aí você é, consegue fazer com que as pessoas concordem. sim. Só que dali, as pessoas podem seguir vários outros caminhos, da forma como elas absorvem isso e seguem em frente. Você tem posicionamentos mais moderados, outros mais otimistas, mais pessimistas. Só que assim, a partir do momento que você chega nesse ponto onde você tem essa verdade objetiva, os caminhos que você toma, que as pessoas tomam, já não importa. Porque na prática as pessoas vão viver do mesmo modo, sabe? Na prática as pessoas vão viver do mesmo modo. É tipo que nem quando fala de um, por exemplo, um ateu pragmático. Um ateu pragmático seria um apateísta. Sim, de certa forma, sim, já que a questão não vai importar pra ele. Sim. Tipo, Mas no modo de viver, acaba que é o mesmo de muitos, né? é. Eu entendo, eu entendo. Eu não gosto de falar o mesmo, mas eu entendo o que você está querendo dizer. De certa forma, o que difere é pouco, no Acaba sentido que de fica tipo um médio. negócio muito no campo das ideias, de definir termos e colocar rótulos, mas na hora que as pessoas vão viver mesmo do jeito que elas vão viver, é tudo a mesma coisa. Eu entendo, eu entendo. E eu já me senti assim, eu me sinto muito assim também. Parece que o campo da metafísica, quando nós trabalhamos, na prática em si acaba muitas vezes sendo irrelevante, mas apenas parece. Não vivemos a mesma vida e eu tenho certeza que você concorda comigo. O modo de visão, o modo de visão de uma cosmovisão, ela muda a nossa percepção. E se muda a nossa percepção, varia como nós lidamos com as nossas decepções. E como você lida com a sua decepção? Você poderia nos contar? Como eu lido com a minha decepção? Deixa eu ver. Acho que depende muito da decepção, depende do contexto. Exato. Mas vamos dizer uma decepção que muitos já passaram, só que a maioria não reagiria muito bem. Você se considera alguém que reage do mesmo jeito? Ou pelo menos semelhante? Ao que? A uma perda de um parente, por exemplo? Bem, eu acho que eu nunca perdi de nenhum próximo. Até o momento eu falaria que eu não me importaria. Mas é possível que Hum, aconteça e eu venha me importar. Então não tem como eu afirmar algo assim. de fato. Então pensamos em outra. Um amor não correspondido. Uhum, Não deu certo. sim. Como você lida com isso? Eu ia ficar frustrado com isso. Exato. Mas irei lhe contar como uma vez eu lidei
com a mente caótica, vamos dizer assim. Era um momento em que eu não conseguia lidar, e eu sabia que no livro de biologia dizia claramente que a dor física é de longe o princípio instintivo que nos mantém ativos para viver. E é basicamente a explicação mais óbvia de por que as pessoas se cortam, muitas quando estão deprimidas. Porque a dor física instiga o corpo a, a, a deixar para a mente que o problema da existência e seus problemas pessoais não importam quando você sente a dor. Quando você sente de fato a dor física. Uhum. Então o que você faz? Você provoca a dor em si mesmo, numa tentativa de controlar. E meu amigo, funciona. Funcionou para mim, eu tenho certeza que funcionou também para muitas pessoas. Você pode fazer qualquer coisa. Claro, você não vai causar um dano absurdo. O que você... A intenção é basicamente flagelar ou simplesmente cortar, mas é uma maneira. Muitos não concordam que é a maneira correta, mas tem muitos que veem dessa forma, por exemplo. Eu vejo de outra forma na minha percepção, é uma medida de emergência. Muitas não sabem disso e muitas descobrem conscientemente e acabam nem sequer sabendo de o porquê fazerem isso. E acabam também se sentindo culpadas. Muitas também acabam julgando, nem conseguem vestir suas roupas direito, tem que vestir roupas que não estão querendo e nem são adequadas pro tempo do clima. Então, você vê que uma forma que a racionalidade permite você lidar com essa situação, acabei de lhe dizer. Eu lido com o sofrimento, posso lidar com o sofrimento com a própria dor física. Uhum. Então eu não considero que a racionalidade das metafísicas, vamos dizer assim, é inútil para o sofrimento. Eu considero que ela pode ser muito útil se trabalhada com foco. Mas isso que você disse não é metafísico. Não. De forma... Claro que não, mas eu tiro de uma dedução, entendeu? Se a biologia diz isso, então eu uso a filosofia, junto a você, claro, para fazer, no caso, uma hipótese que seja lógica e que tenha coerência. Então, de certa forma, eu acho que é uma mistura de metafísica e biologia, vamos dizer assim. Uhum. A metafísica me ajuda a entender o que a biologia diz e eu levo para outros campos. E para viver, como seria para você? Para viver? Você não acredita que existe um sentido objetivo na vida? E aí, você tem algum subjetivo? Ou não? Como que você encara isso? Como eu encaro isso? Eu me entorpeço. O máximo que posso. Para não pensar nisso. Não, eu consigo pensar. Eu consigo pensar nisso, mas eu estou satisfeito enquanto sentir prazer. A partir do momento que eu fico entediado, a partir do momento em que eu não consigo mais suportar o tédio, aí sim se torna insuportável. Porque o tédio é o que nos move, mas ao mesmo tempo o que nos aprisiona. E é um tanto irônico, né? Porque o que nos mantém vivo nos mata aos poucos. E eu vivo nessa. Todos vivem. Eu não conheci ninguém que não vive assim. Todos têm seus passatempos e seus gostos. Todos lidam de uma forma diferente, têm gostos diferentes. E a gente vai levando. Eu só tenho consciência de que eu faço isso por tal motivo. Só que alguns fazem sem saber o porquê de fazerem isso. E eu lido desse jeito, vendo histórias que não são minhas, que outras pessoas criaram. Eu vivo outras histórias, eu não vivo uma vida que eu goste, vamos dizer assim. Eu vivo a vida que eu gostaria de viver se eu pudesse. Mas Isso não fez sentido nenhum. quem sou eu, né? Eu vejo tudo nisso. Calma, você vive a vida que... Eu vivo a vida, veja, não é a vida, desculpe. Eu vivo uma espécie de experiência que eu gostaria de experimentar na vida real. E as experiências são justamente essas histórias, entende? Você conhece pessoas, personagens, você conhece
Você conhece a arte de toda forma possível, então o que é melhor não é para se viver do que as histórias dos outros. Você pode fazer sua própria história. Eu iria adorar ler, mas eu tenho muitas, muitas, muitas histórias ainda. E quando eu finalmente não puder, então não vale a pena mais viver, porque eu já não poderia lidar com isso. Então você busca abstrair prazer nos outros. Ah, muito bem. Eu considero que as pessoas extraem prazer e as pessoas são roubadas dos prazeres constantemente. Constantemente, sem exceção, a todo momento. Uhum. O pêndulo nunca, nunca fica constante. Ele sempre tem uma variaçãozinha. Ou você extrai, ou você perde. É assim que eu vejo as coisas. É uma guerra, vamos dizer assim. Uhum. Uma guerra até mesmo inconsciente, em que as pessoas olham nos olhos umas das outras e tentam retirar o máximo de prazer possível. E quando não conseguem, acabam perdendo. Não sei se você concorda comigo. Eu acho bastante lógico o que eu consegui pensar por mim mesmo. Uhum. Acho que as pessoas meio que se agarram em costumes, que às vezes elas mesmas sabem por que fazem isso, mas mesmo assim ainda tem uma convicção enorme que aquilo ali é o jeito certo de se fazer as coisas e são totalmente contrárias às outras formas. Porque meio que Pois é. se você não tem, A cul- se você chega nesse patamar de você concluir que não existe nenhum sentido objetivo, então isso tecnicamente te liberta de qualquer amarra. É a frase. Você tá me ouvindo? Estou. É a frase que eu acho que você tá cansado de ouvir da minha boca. O ser humano é capaz de retirar prazer de qualquer fato da realidade. Qualquer um. Qualquer coisa. Um pensamento, uma visão, uma interpretação. De todos os seus cinco sentidos. De tudo, de absolutamente tudo. Até uma palavra você vê assim na sua turma. Na sua não, na minha. Você pode dizer qualquer coisa, tipo, eu vou imitar eles agora. Fala qualquer palavra, velho. Qualquer uma palavra, fala aí. Ano. Ano, entendeu? É assim o dia todo. Você pode ficar assim e as pessoas vão rir, porque é isso que o ser humano faz. Você pega qualquer palavra, velho, qualquer uma, faz um tom e já retira o prazer da própria palavra. Só do fato dela estar sendo dita. E isso é insano. Bem, então, retirar prazer é um objetivo, um propósito subjetivo bem forte para se viver. Mas, É, é algo que ajuda demais. Algo que ajuda demais. É uma âncora que impede o suicídio. uhum. E o que deixa as coisas mais justas para todo mundo. Mas é isso mesmo que a gente está discutindo. Ah, tá. Mas eu vejo que se houvesse um sentido objetivo, isso seria meio que apocalíptico. Sabe? Não tem como, eu acho que. Porque assim, eu acho que tem algumas pessoas que veem como não tem sentido como algo contraditório ao ato de se viver. Mas eu acho que eu vejo mais ao contrário. Eu vejo que ter um sentido objetivo seria algo contraditório ao se viver. É interessante, não é? Porque. É bem parecido com o pensamento de que a vida não teria sentido se fosse imortal. Você pode atribuir os dois pensamentos às duas coisas. Sim. Muitos vão achar que não teria sentido você ser imortal e outros vão achar que não teria sentido você ser mortal. Seria uma bênção ilusória. Onde Era sobre como a vida após a morte, no sentido de, tipo, você vai ter tudo quando você morrer e tudo mais, é uma coisa que, tipo, tira a essência da própria vida. Porque tem aquela sensação de, por exemplo, você passar pela dificuldade e você ter a sensação de vitória para depois ter a outra sensação de dificuldade para ficar nesse Exato. looping. Você
poder Exato. fazer coisas no geral, tá ligado? Tipo, você faz Exato. coisas por causa disso. Se você Isso, tiver, muito tipo, bem. tipo, se você Ah, tivesse tudo na... Seria tipo, por exemplo, uma parte religiosa mesmo, né? Quando a religião impõe um sentido. Pega um pão, mas mano. é tipo assim, velho. Mas é gostoso. Sabe o antagonismo, o bem e o mal? Sabe? Uhum. Pronto. Ei, caguei tudo aqui. Tem o símbolo lá do. O símbolo japonês, acredito que seja japonês, do yin e o Ah, o yang. Eu não sei se é Yang. chinês. É chinês. Então, Chinês. é chinês, né? Pronto. Então, tem essa correlação de dependência que eu acho fantástica. Não. E o que é isso? Basicamente, o bem é tão importante quanto o mal. As pessoas acham que o mal é inútil. Mas, na verdade, e quando eu falo mal, eu falo do desprazer em si, de todo tipo. Portanto, eu digo que se não existisse o desprazer, o prazer também não existiria. Então, não há sentido dentro do nosso universo ter uma realidade na qual o desprazer não existe. Uhum. Se o desprazer não existe, na minha opinião, o prazer também não vai existir. É Porque um depende do outro. É tipo Batman e Coringa. Se um deixa de existir, o outro deixa de existir também. Exato. Basicamente essa é a lógica daí. É o idealista e o niilista, vamos dizer assim, o moralista e o niilista. Sério, mano. Dessa questão do niilismo eu até procurei pesquisar. Só que aí também foi uma parada que eu não entendi muito. Tipo, eu não entendi muito bem o que significa o niilismo e tal. Mas aí, concordo. Eu acho que eu resumiria como a filosofia da desconstrução. Entendi. É meio que ela busca desconstruir tudo e no destroços ela vê o que fica de pé. Ah, ok. Tipo, você... Eu entendi, só não consigo explicar, mas eu entendi o que significa. Assim, o que eu vejo é que, por exemplo, se a gente for imaginar uma situação hipotética onde teria determinado um sentido objetivo para todos. Isso vindo, acho que de um jeito que só por uma divindade, algum ser superior e tal. Não vejo sendo isso possível de outra forma. Mas dentro desse cenário, ele determinasse uma coisa. Acho que eu vejo como a consequência disso seria todos nós estarmos algemados a seguir isso. Estaríamos presos com um sentido que seria esse. Tipo, pra que eu vou querer fazer isso na minha vida se o meu se o meu sentido objetivo é fazer tal coisa? Tipo, pra que eu vou fazer faculdade disso? Pra que eu vou querer relacionar com tal pessoa? Pra que eu vou querer viajar pra tal lugar se o meu sentido de viver não é Eu esse? acabei de dizer o porquê. Aí você irá trazer maturidade dentro do sentido objetivo que eu falei. Não, mas se o sentido objetivo não tiver nada relacionado a isso. Então sua perspectiva é mais caótica. Sim, se for assim, porque se é um sentido objetivo, ele tem que ser claro, sabe? Sim. E dependendo do que ele é claro, ele, de uma forma clara, vai dizer tudo o que você não deve fazer. E aí, pra estar de acordo com o sentido, sabe? Tipo, se você pega um sentido, o sentido supostamente objetivo que tem em cada religião. Você tem ali o que eles pregam, que você deveria seguir, e consequentemente você tem o que você não deveria fazer. Certo. Imagina se todo mundo tivesse que viver assim. É uma recompensa, Você segue as regras do jogo. Você precisa seguir as regras do jogo pra quê? Pra ganhar a recompensa que o jogo tem pra oferecer. Você tá sacrificando, né, a sua vida, tudo que você poderia fazer pra algo no futuro hipotético de quando você morrer, você ter essa recompensa. Sim, verdade. Afinal de contas, se a gente está falando de um sentido na vida, então só teria sentido falar nisso se a gente considerasse uma pós-vida, né? Sem a pessoa acreditar numa pós-vida, não faz sentido ela achar que existe um sentido objetivo na vida. Claro, isso já se destrói por si só. Eu entendo isso.
Mas a parte que você Cara. falou de que não teria sentido fazer uma faculdade, esse tipo de coisa, cada ação mínima seria inútil, já que você já saberia. E claro, seria bem caótico dentro da sua perspectiva, eu consigo ver também isso, já que só a própria questão de céu e inferno já causou centenas de milhares de, sei lá, mortes, vamos dizer. E nem um pouco das mais agradáveis. A Inquisição tem muito para falar disso. Imagina se algo fosse realmente objetivo e de certa forma palpável, provável. Porque assim, existe Com certeza seria algo bem mais existe caótico. um problema que é a capacidade humana. As pessoas são diferentes e independente de tempo e experiência, as pessoas têm uma capacidade diferente do que outras. Tem pessoas que nascem com aptidão em alguns assuntos, são naturalmente favoráveis a fazer algum certo de ações ou ter certos tipos de pensamento. O contexto social que ela viveu favorece ela pensar de tal forma ou agir de alguma forma. Então você tem pessoas que naturalmente ou socialmente, enfim, têm uma tendência, um modo de viver de um jeito, seriam incapazes de viver de outro. E para essas pessoas, como é que você determinaria um sentido objetivo de vida que fosse incompatível com o modo com que ela pensa, age ou é capaz de ser? O que sobraria disso seria só desespero para essas pessoas. Sim, mas nesse sentido seria um ato horrível, né? Não seria algo humano de se fazer, de se propor algo desse modo. Humano, calma. Não seria moralmente aceitável, Não, eu digo que seria desumano você forçar uma pessoa a se comportar de um jeito que ela não é capaz de ser. Acho que estamos no mesmo ponto de catalogar as palavras certas. Mas vamos pro clichê, tá? Sim, mas não seria moral isso. Seria bem desprazeroso. Não, com certeza não. Moral segundo a Constituição, a nossa pelo menos, não seria. E concordamos. As pessoas iriam sofrer e, consequentemente, muita desgraça iria acontecer só pelo esse fato ser revelado de forma objetiva. Então, tecnicamente, as pessoas querer lutar para encontrar um sentido objetivo seria como lutar para encontrar uma corda para se enforcar. Não faz sentido nenhum isso. Não é? Porque é justamente não termos sentido que temos liberdade de fazer o que quisermos. Elas querem uma perspectiva otimista, como eu acabei de falar, entende? Elas querem uma euforia constante que nunca cessa. Elas querem a vida. Olha só as palavras que a própria Bíblia usa. A vida eterna. Olha essa entonação. A terra prometida que emana de suas paredes leite e mel. Olha que terra maravilhosa, não é mesmo? Ou seja, é euforia constante, incessante. Glória e honra eterna. Não existe prazer maior do que o prazer que não se acaba nunca. Sim. E é isso que as pessoas buscam? É isso que as pessoas lutam? É isso que muitas pensam que irão alcançar. No fim, é uma busca de prazer, não importa o que seja. Resumir então a vida como uma busca pelo prazer, independente do que você acredita, mas de você buscar um prazer, seria algo parecido com quando você raciocina que toda ação humana é tecnicamente uma ação egoísta. Até quando o ser humano tenta fazer o bem para alguém, ele só faz o bem porque fazendo o bem ele se sente bem e por isso ele faz. Sim. Então, eu estava refletindo sobre essa questão do egoísmo e eu decidi catalogar separadamente dois tipos. Um egoísmo que seria mais voltado a si mesmo e um egoísmo que, além de ser voltado a si mesmo, beneficia o outro. Sim. Indiretamente ou diretamente beneficia outra pessoa. Seria como se fosse, como as pessoas classificavam antigamente, seria um egoísmo branco. Um egoísmo do bem. Na qual você ajuda as pessoas para se sentir bem. Então,
vamos dizer que vamos dizer que eles têm mais utilidade, que esse aí tem mais utilidade que o outro. Pelo menos para nossa sociedade, para viver em uma sociedade de uma forma mais harmônica, um egoísmo solidário, apesar disso ser bem paradoxal, um egoísmo solitário é interessante. É interessante. Então, tipo, o verdadeiro Mas- altruísmo mas seria eu não você fazer Ah. algo Hum. que profundamente te incomodasse em todos os aspectos, para ajudar exclusivamente outra Sim. pessoa. E que nem Mas os... eu não consigo ver essa situação, É, sabe? mas aí, não ajudar a outra exemplo, pessoa, nem no que você não Falei, poderia se falei. importar, nem se ela ficasse feliz ou triste com isso. Porque se você se importar com isso, então você meio que já estaria sendo egoísta em querer fazer com que ela se sinta feliz ou triste. Então você Eu não vejo isso como sendo algo praticável, sabe? seria um ato completamente desvantajoso, mas sem a intenção de torná-la agradável para o Eu outro. acho que não poderia ter essa intenção, senão você acabaria sendo um egoísta, porque você estaria colocando essa sua intenção à frente, sabe? O que te motivaria no final das contas seria essa intenção. Então você não poderia ter dela. Então, se nós ajudarmos alguém que vai nos prejudicar, seria esse o altruísmo? Acredito que sim, mas teria que ser, essa pessoa teria que te prejudicar integralmente e sua visão sobre o que ela faria teria que ser assim. Sei lá, você teria que ter... Você não poderia se sentir bem com essa ideia também, de ter que ajudado ela, sabe? Uhum. Não é tipo Sim. aquela coisa assim como uma mensagem de Jesus, ajude até mesmo o seu inimigo, ame seu inimigo e tal, pra você se sentir bem, essas coisas assim, pra te agradecer e mostrar que você é maior que ele. Você não poderia ter nada de um pensamento desse modo. Senão, por última instância, você ainda estaria tomando essa ação por causa disso. Uhum. E essa revelação agora se tornou bem interessante. Então eu vejo que O altruísmo é algo bem interessante agora, bem mais interessante para mim. Uhum. Que curioso essa revelação. Muito interessante. Isso se tornou bastante mais produtivo do que eu esperava que fosse. Mas não descarto ainda assim o egoísmo puro, sabe? Que não beneficia Não, ninguém. com certeza ele existe. Só beneficia. Não. Eu não tô descartando sua existência. Eu tô dizendo que eu não descarto o quanto ele pode ser Pode ser o quê? útil. Ah, sem dúvida. Mas ele é útil. Exato. O que faríamos sem esse egoísmo fútil que geralmente muitos dizem? Provavelmente a gente seria muito prejudicado. Sim. Provavelmente. Eu, nessa questão assim, eu vejo como nós somos, de uma forma ou de outra, egoístas e a gente não consegue escapar dessa realidade. A gente pode querer criar termos e separar qual tipo de egoísmo, mas no fim das contas somos egoístas. E eu concordo com você. E por justamente sermos egoístas, viver num mundo que não tem sentido, pelo menos conhecido, nos permite que a gente viva de uma maneira totalmente egoísta, ou seja, na maneira que mais agrade a gente mesmo, nós mesmos. E o que volta a tudo, somos condenados a ser mesmo. Sim. Essa é a frase perfeita para finalizar o podcast, eu acho. Terminamos com Sartre. Eu ia comentar sobre um vídeo que eu coloquei no meu canal,
que é o último, que é de uma cena do filme Watchmen. E eu mixei uma espécie de discurso do Alan Watts, que ele fala justamente